paz do Senhor a todos os nossos professores e alunos. E hoje nós estaremos falando sobre a lição número 11, a realidade bíblica do inferno. Uma das lições, ao meu ver, de grande importância, uma grande doutrina bíblica e uma das doutrinas mais atacadas, no tempo presente. Nós teremos como nosso texto áureo Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, já dentro do nosso texto áureo, nossos queridos professores terão como liberdade para argumentar esse texto bíblico. Porque já em Mateus 25 e 41, Jesus está trazendo uma luz sobre o inferno, onde diz: apartai-vos de mim, malditos, não abençoados, não filhos de Deus, mas sim malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque nós entendemos, como Jesus nos mostra através da palavra, que o inferno não foi preparado para a humanidade. Ela foi preparado para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, para mostrar às pessoas que Jesus é o Salvador do mundo. Através de Jesus Cristo há uma esperança para nossas vidas. E todos que rejeitarem e não obedecerem à palavra, sim, estarão indo para um lugar que não foi preparado para a humanidade, mas infelizmente, por causa de sua escolha e rebelião a Deus, acabarão indo para lá. A nossa verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Quero lembrar que existem muitos argumentos sobre o inferno, muitas revelações, muitos vídeos, muitos livros, mas como devemos sermos maduros na palavra de Deus através da escola bíblica dominical, nós não adentraremos nas revelações, ficaremos o que a Bíblia diz. Então, tudo que você argumentar na tua sala de aula, na sua classe, use a Bíblia como referência bíblica. Introdução: o inferno é um dos assuntos principais no Novo Testamento. Aliás, Jesus pregou sobre o inferno. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nas páginas dos evangelhos. Claro, a humanidade estava a passos largos indo para o inferno. A multidão estava indo para o inferno. A humanidade estava longe de Deus. Estávamos quando Jesus se encarna na terra em 400 anos de silêncio profético. As nações tinham seus deuses, e eram vários. Podemos citar alguns: Marduk, Moloque, Baal, Asterote e Dagon, e vários outros, e cada um com as suas filosofias e suas crenças. E Deus tinha criado um monoteísmo dentro, não um monoteísmo, como tinha no Império Babilônico, persa, do Zoroastro, mas o verdadeiro monoteísmo, em crer em um só Deus,
e seguir a lei, lembrando que a lei, ela serve de aio, é a lei que me mostra o pecado, e através de Cristo encarnado, ele sendo a luz, ele sendo a porta da salvação, ele sendo a água viva que nos limpa. Então Jesus está nos mostrando do perigo de ir ao inferno. É por isso que a nossa introdução, ela já entra dizendo que Jesus nos ensinou muito mais do inferno do que do próprio céu. Então, o apóstolo Paulo também falou sobre o inferno. E nessa lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situando a resistência atual de muitos em relação a essa doutrina, e veremos as principais palavras que traduzem inferno. Mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar o próprio cristianismo bíblico. Então, aceitando ou não, querendo ou não, congregando ou sendo desigrejado, sendo um cristão dogmático ou um cristão ateu, eu quero te dizer para ti, a crença do inferno é o cristianismo bíblico. O nosso primeiro tópico vai nos ensinar sobre o pensamento humano a respeito do inferno. A síntese, na atualidade muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela não muda. Não importa, como diz aqui o primeiro tópico, filósofos, teólogos, com as suas mentes cauterizadas, trazendo as suas vãs filosofias. Teólogos que não têm compromisso com a Escritura, fazendo uma mescla de pensamentos, trazendo uma outra mensagem. E eu trago uma questão básica da teologia. Todo texto, ele tem um contexto. E texto sem contexto é pretexto para uma heresia. O que nós mais vemos no nosso tempo moderno é pessoas querendo trazer novidades. E a novidade, ela sempre trabalha do lado do abismo. Por quê? Porque às vezes para negar um dogma, negar a boa doutrina, eu logo crio uma nova doutrina, porque eu quero me destacar trazendo uma novidade. E isso se torna um perigo. E a doutrina do inferno, ela também trabalha dentro disso. A partir da década de 60, eu li num artigo que o inferno parece que desapareceu com as novas teologias. Como muitas doutrinas que eu poderia citar aqui, através de um humanismo barato, querem desfazer regras que são vitais da palavra de Deus. E isso não é só no meio evangélico, é no meio católico também, é no meio de outros segmentos também. Querem humanizar a Escritura, mas eu quero dizer, eu não sirvo o homem, eu sirvo Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O meu Deus, ele é transcendente. O meu Deus, ele é imanente. O meu Deus não é ser humano. O meu Deus é divino, ele é a essência. Onde estava o homem quando ele criou todas as coisas? Quem é o homem para chegar para Deus e dizer isso existe ou isso não existe? Quem é o homem para afrontar a Deus para dizer se isso é moral ou não é moral? Então nós vivemos num tempo
conforme a lição de muita incredulidade. E as filosofias dos poderes das trevas têm adentrado e soprado em muitas mentes e tentam, através da internet, influenciar as massas. E eu quero dizer, muitos filósofos humanistas, eles vêm com estas afirmações, que o inferno não é compatível com os valores modernos. E para desfazer o inferno, em primeiro lugar, nós temos que desfazer a palavra de Deus. E como que eu desfaço a palavra de Deus? Trazendo uma nova teologia. Por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu poderia dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus. Logo, eu falando isso, eu estou dizendo que nem tudo que está escrito é palavra de Deus, é palavra do autor. Mas das palavras dos autores existem gotas da palavra de Deus. Isso é totalmente rejeitável. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inspirada, plena palavra de Deus. Toda palavra de Deus é inspirada por Deus. Letra por letra, dentro dos originais, é a palavra de Deus. E elas foram traduzidas por homens fiéis, instruídas nos vernáculos, para nos trazer à nossa língua nativa a palavra revelada do Senhor Jesus. Então, quero falar aqui do ensino universalista. Por quê? Uma das doutrinas errôneas é dizer que todos serão salvos no último dia. Isso prega o universalismo. Existem teólogos renomados que são universalistas. E afinal de contas, todas as pessoas irão para o céu? A resposta é não. E eu fundamento, aqui, como você está vendo aqui no quadro. Mateus 25, 41. Então dirá também o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim. Logo, eles não estarão com Cristo. E como que Cristo chama eles? Malditos. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, logo, o universalismo é uma fraude. Então, não existe ensino universalista dentro da palavra de Deus. E é por isso que vem um alerta apostólico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Então, cuidado com quem você segue. Qual é o tipo de conteúdo que você está se alimentando? O que você está vendo? Porque em vez, às vezes, de você comer o maná do céu, você está comendo palha seca, que tem te tirado do caminho da verdade. E lembrando, negar integralmente o ensino bíblico a respeito do inferno, logo expõe o Novo Testamento. Será que você está pronto para chamar Jesus de mentiroso? Os apóstolos de mentiroso? Logo, o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, de mentiroso? Porque todos eles pregaram sobre a realidade do inferno. Então, quero deixar para você um alerta apostólico. Por quê?
Porque muitos estão apostatando da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, tendo as suas consciências cauterizadas. Eu mesmo tenho conhecido pessoas que abandonaram a sua fé, pessoas que estão até entre nós, mas a palavra genuína, pura, limpa, não conseguem mais se alimentar, porque eles foram contaminados por palavras de homens cruéis, como Jesus nos alertou, como o próprio apóstolo Paulo nos alertou, que viriam tempos difíceis, onde os homens se fariam de mestres, falsos doutores, falsos profetas, mas era o tempo da apostasia que estava chegando. O nosso segundo tópico fala como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, em rápidas palavras, estaremos aqui falando um pouco das palavras do original. A síntese, a palavra inferno, aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a famosa, uma palavra que é muito conhecida, que é a palavra Sheol, né? Que quer dizer mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento como a morada dos mortos, julgar que não tem retorno. É essa palavra original dentro do Sheol, que é o mundo dos mortos. Se é o mundo dos mortos, não é o mundo dos vivos, ou seja, é para onde nós iríamos. Poderia falar aqui, né, como o seio de Abraão, mas nós estamos no tópico do Antigo Testamento, nós não vamos adentrar nas palavras de Jesus, que traz uma revelação da palavra Sheol. Então, os fiéis seriam resgatados deste lugar. Por quê? Porque a palavra Sheol se aplica para todos, tanto ímpios como justos. E os ímpios não vão ser resgatados de lá. Logo, os salvos sim, porque foi isso que Jesus revelou, que havia um grande abismo entre os salvos e os perdidos. Então, não há um texto claro no Antigo Testamento sobre esta divisão de salvos e ímpios no Sheol. No Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas, após a morte, se torna muito mais clara. Tem muitos textos que falam sobre o castigo. Temos termos como ranger dos dentes, né? Chamados de malditos, pessoas que foram jogados no abismo. Então são muitos textos, né, trazidos na ótica do Novo Testamento. Então, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento são Hades, Tártaro e Geena. Então essas 3 palavras gregas vêm de acordo no Novo Testamento. A palavra Hades significa lugar de castigo. Então, pode se referir ao estado da morte que o ser humano experimentará no fim da vida, lugar de castigo. Mas alguns vão argumentar, se Deus é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, por que projetar um lugar de castigo, como está dizendo aqui a palavra Hades? A resposta, ela é óbvia. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, ou melhor, os seus demônios. É para eles que estão, né, determinados a irem para lá.
Lembram-se que a rebelião deles aconteceu num lugar de perfeição. Eles não estavam nada mais, nada menos num ambiente de glória. Eles conheceram a Deus na plenitude como Ele é. Então, foi para eles que foram preparados. Nós, por rejeitarmos a salvação que foi proposta, estamos indo para lá por nosso livre-arbítrio, por não querer a graça maravilhosa de Deus. Então, é para isso. A segunda palavra que eu gostaria de conversar aqui é a palavra tártaro. Tártaro, ele traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. Olha como as palavras vão se revelar. Aqui a palavra tártaro não está falando em sepultura, está falando sobre um local muito mais profundo que a sepultura, porque nós sempre comparamos, o céu é para cima e o inferno é para baixo. Daí, se eu estiver lá no Japão, o céu é para cima e o inferno será para baixo. Então, nós sempre diremos que o céu é para cima e o inferno será para muito mais abaixo do que a sepultura. Porque lá é a habitação dos ímpios mortos. E lá eles vão sofrer a punição das suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. E temos revelações da Escritura de demônios que estão presos em cadeias. E a terceira palavra dentro do grego é geena, que também se traduz como castigo eterno. Essa palavra, geena, ela está, como diz a lição, atrelada a um termo hebraico que é o Vale de Rinom, no português Inom, que ficava ao sul e a leste de Jerusalém. Era lá que os adoradores de Moloque sacrificavam os bebês no fogo. O profeta Jeremias fala desse vale como lugar de julgamento. E no Novo Testamento, é nesse lugar que era queimado os lixões de Jerusalém. Todo o lixo era queimado lá. Então, lá ficou representado a palavra geena, um lugar de fogo, um lugar de castigo, um lugar que se queima, um lugar do castigo eterno, fogo eterno, julgamento final. Então, dentro dos originais, são essas três palavras que nós temos para apresentar para os professores estarem explicando na sua classe de escola bíblica dominical. Então, a doutrina bíblica do inferno tem como síntese, a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. O conceito bíblico de inferno. Mateus 25 e 41, o inferno é um lugar real. Esse Deus justo faria um lugar para o ser humano criado sua imagem e semelhança. Quem se rebelou contra Deus foi o diabo e seus anjos. Eu falei ele já várias vezes aqui. É para eles. Mas, quando esse ser humano, que não viu Deus, não conhece Deus, e tem o pecado original, que nos dá condições de pecar, porque o pecado original nós já nascemos com o instinto para pecar. Satanás e seus demônios,
Eles não tinham pecado original. Eles pecaram voluntariamente, diferente de nós. É por isso que Cristo pagou o preço do pecado na cruz. É por isso que há perdão para nós, há salvação para nós. Todo aquele que dobrar o joelho e confessar o seu pecado, receberá perdão do alto. Mas quando o ser humano rejeita a salvação, ele se encontra num estado de desprezo a Deus. Despreza o poder da palavra, o sacrifício da cruz. Logo ele é sentenciado a ir para um lugar que não foi projetado para ele. Então, Deus não coloca ninguém no inferno. As pessoas vão para o inferno a passos largos por causa da decisão dela, por causa da atitude dela, das escolhas dela. Cristo está de braços abertos para receber o pecador. Basta um ato de confissão e dizer: Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, numa atitude de fé. Então, o que ensina essa doutrina? Ensina que a realidade do inferno, ela é real. E o ensino bíblico fala disso integralmente. E mostra que o inferno é um lugar de tristeza, de vergonha, de dor e extrema agonia. A Bíblia também me mostra que no Novo Testamento, os que desprezam Jesus passarão, infelizmente, a eternidade lá. O castigo será eterno. O inferno é um local de fogo inextinguível, ou seja, não se apaga, não se destrói. Você já ouviu falar de alguém, a humanidade, nós homens, conseguirmos apagar o sol? O sol não tem como se apagar. É como milhares de bomba atômica dentro dela, gerando mais e mais fogo, energia e calor. E o inferno é um fogo, diz a Bíblia, inextinguível. Por isso é o lugar de castigo eterno, nunca vai se acabar. Quem escolher para lá, quero te dar uma boa nova. A nossa alma, Deus nos fez imortal. Nossa alma, ela é eterna. O corpo se acaba, porque isso aqui é barro, é pó, vai virar pó. Mas a nossa alma, ela é eterna. Então nós estaremos fazendo, mostre para a classe, querido aluno, querido professor, querido mestre da sua classe, que é uma escolha para a eternidade, não se acaba no caixão, na sepultura. Nós faremos uma escolha, se queremos passar a eternidade no céu de glória para todo sempre, ou nós queremos estarmos num lugar de castigo, de dor, de pranto para toda a eternidade. Quando a Bíblia fala o termo segunda morte, ela não está dizendo que lá você vai ser queimado e vai se acabar. Você vai passar a eternidade queimando, mas você está separado eternamente de Deus. Isso se chama a segunda morte. Então, a nossa conclusão, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, de sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. E por isso, devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo,
o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Queremos agradecer a você que esteja juntamente conosco em nosso canal aqui na ADC TV, aqui da cidade de Criciúma. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima, na presença do Senhor Jesus Cristo.